Olá, bem-vindo à nossa terceira aula da Masterclass do método Insane, que vai ensinar como você, empreendedor, seja você um pequeno empreendedor ou médio empreendedor de uma empresa tradicional ou uma empresa de tecnologia, como você pode conseguir captar até R$1 milhão em 100 dias. Eu vou ensinar tudo que eu aprendi e tudo que eu desenvolvi para colocar nesse método, que me permitiram captar mais de R$600 milhões para minhas empresas nos últimos anos. E eu estou disponibilizando esse método para que nós juntos, empreendendo no Brasil, possamos conseguir superar esse momento de crise. Você que já está nessa terceira aula, eu quero te dar os parabéns, porque você já aprendeu, você já está dando os primeiros passos na direção de ter o sucesso na sua empresa e de conseguir os recursos para superar esse momento difícil. Nesta aula nós vamos falar sobre como elaborar um business plan de sucesso. Quais são o que compõe um business plan de sucesso e quais são os passos desse business plan de sucesso. Mas antes eu gostaria de agradecer aos comentários, às sugestões e às opiniões que vocês deixaram nos últimos vídeos e dizer que eu estou tentando responder a todas e vou me colocar à disposição para todas as dúvidas que vocês tenham. Então não deixe de curtir nosso canal e nos acompanhar em cada uma dessas aulas. As suas sugestões são muito válidas. Na primeira aula, a gente falou sobre as linhas de crédito disponíveis para as pequenas empresas. A gente sabe que as grandes empresas podem contar com os bancos, mas as pequenas, infelizmente, não têm crédito e não conseguem recursos com os bancos. Então, nós passamos por todas as linhas de crédito possíveis e chegamos onde a melhor forma de captar mais segura e mais garantida é conseguir um investidor. Seja ele um investidor pessoa física, um investidor financeiro ou um fundo de investimento, dependendo do estágio da sua empresa e dependendo do tipo de empresa que você tem. Pode ser que ela seja digital, existem fundos especializados, pode ser que ela seja uma empresa de comércio, de indústria, de varejo, existem investidores especializados para essa área. Então nós falamos isso na primeira aula. Caso você tenha caído nesse vídeo e não tenha assistido, peço que você assista, que você vai ter bastante conhecimento sobre esse tema. Na segunda aula, nós falamos sobre as vantagens e desvantagens de se captar recursos com o investidor. Então, nós enumeramos cada uma das vantagens e cada uma das desvantagens e como o empreendedor pode fazer para conseguir superar essas desvantagens e conseguir tirar o melhor proveito dessa situação. Agora, nessa aula, nós vamos iniciar a dar os primeiros passos no processo de captação e os primeiros passos na elaboração de um business plan. Como eu mostrei na aula anterior, eu divido o processo de captação em 3 fases. A primeira fase é a fase da preparação. É a fase onde a gente desenha a ideia, ou caso você já tenha a sua empresa, onde você coloca essa ideia no papel, o que é o seu produto, o que é a sua empresa, o que ela faz, o tipo de cliente. Você começa a organizar os números e os dados financeiros. Então, se a sua empresa já existe, organizar toda a base de dados do histórico dela e as projeções do que você vê no futuro do crescimento dessa empresa. E por fim, utilizando esse material, a gente vai para elaborar um plano de negócios. E esse plano de negócio eu vou mostrar para vocês, nós vamos dar os primeiros passos para vocês entenderem o que é um plano de negócios. Ou como diz em inglês, um business plan, que as startups utilizam isso muito. Após feito esse processo de preparação, a gente tem uma segunda fase, que é a gente definir quais são os tipos de investidores possíveis, os investidores que investem seja em redes de restaurante, lojas, bares, indústria, ou seja, aqueles que só investem em empresas de tecnologia, aqueles que investem em empresas agrícolas, aqueles que investem em áreas de loteamento, construção civil, enfim, nós vamos começar a separar os possíveis tipos de investidores e aonde que você consegue encontrar esses investidores, para você ter a oportunidade de apresentar o seu material e conseguir essa reunião e esse possível investimento. E por fim, a terceira fase é a fase de fechamento do investimento. É onde são discutidos contratos, termos, contratos sociais, acordos de investimento e uma série de documentos que nós vamos chegar nesse ponto ainda. Só que isso é um processo. O importante é você dar o primeiro passo. É você entender onde está a sua empresa, conseguir organizar a documentação e a organização do material para a gente ir seguindo passo a passo. E hoje nós vamos falar da preparação. Então, na preparação, eu dividi ela em 3 fases. A primeira fase é a parte da ideia do negócio, da concepção do que é o seu negócio, o que ele se propõe, que dor
que ele resolve do seu cliente, qual é o tipo de cliente. Depois nós temos a parte financeira, que eu falei rapidamente na aula anterior e nós vamos voltar nesse tema, e o plano de negócios, que é o tema que nós vamos falar agora. Ao final desse vídeo, para você que não é especializado, que não tem muita vivência com planilhas, eu vou fazer um vídeo extra que eu vou disponibilizar também, onde eu vou deixar disponível um modelo de planilha onde ela tem uma projeção de fluxo financeira que eu montei fictícia de uma empresa, onde você vai poder colocar os dados da sua e onde ela vai dar um DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que é basicamente a planilha que os investidores olham. Então eu vou fazer esse vídeo separado, porque como nós temos alguns alunos aqui que já têm experiência com planilha, que já conhecem esse tipo de material, eu vou fazer ela separada, porque caso você não conheça, a gente consegue equalizar a informação, fazer com que todos saibam a mesma coisa. Então vocês aguardem que ao final desse vídeo eu vou falar sobre esse assunto. Agora, nesse momento, nós vamos falar sobre a ideia e o negócio e sobre o plano de negócio nas sequências. Vamos lá, a ideia e o negócio. Então eu separei aqui, você pode ser uma empresa tradicional ou uma empresa de tecnologia startup. O que muda? O que muda é que os tipos de investidores que investem nesse tipo de empresa geralmente são diferentes dos investidores que investem nesse tipo de empresa. Mas o processo do material financeiro, do plano de negócio a ser elaborado é o mesmo. O que vai diferenciar é nas aulas futuras que eu vou fazer um módulo específico para o tipo de investidor que investe em empresa de tecnologia ou startup e para o tipo de empresa tradicional. Como eu disse, nesse volume de captações que eu já fiz até hoje, eu já captei investimento para empresa de varejo, que eu já tive de exportação de biquínis e modas, para empresa de agrícola e agrotech, para e-commerce de produto de tecnologia, para empresa de loteamento. Então eu já trabalhei nessas duas frentes e posso te afirmar que é igual o processo. O processo é você ter uma boa ideia, organizar essa documentação e conseguir extrair o melhor dela e conseguir comunicar para o seu possível investidor o que é essa ideia. Desde que você tenha um bar, um restaurante num bairro de uma cidade, existem investidores locais que têm interesse em colocar o seu dinheiro nesse negócio. Da mesma forma que se você tem uma empresa de tecnologia, está desenvolvendo uma aplicação ou e-commerce, existe investidor que tem interesse em colocar o dinheiro nesse tipo de negócio. Como eu já disse no vídeo anterior, a tendência, assim que a gente passar essa crise, é que a gente consiga ter muito investimento no setor privado, porque as taxas de juros estão baixas. Então os investidores, quem tem dinheiro, precisa colocar na atividade empreendedora que gere empregos, que gere um retorno para o seu capital. Então nós estamos entrando num período difícil da economia, mas que nós vamos superar esse período. Esse período vai passar, como tudo na vida passa. Nós vamos passar por esse momento difícil da pandemia e quem estiver preparado a hora que a gente poder voltar ao trabalho e voltar ao dia a dia, vão ser aqueles que vão estar na frente para conseguir um investidor. Então vamos lá. As empresas tradicionais. Pode ser tanto uma empresa de comércio, produtos e serviços, lojas, cabeleireiros, restaurantes, bares, boates, qualquer tipo de comércio de produtos e serviços. Pode ser comércio alimentícios, supermercados, mercados, pequena indústria. Por que pequena? Porque a hora que a gente vai falar de grandes empresas, grandes indústrias que precisam captar dezenas de milhões, o método é o mesmo, também funciona. Só que precisa de mais documentação e mais coisa, que nós vamos falar só mais para o final do curso. Mas mesmo que você precise captar 5, 10, 15 milhões, como eu disse, eu já captei mais de 600, é a mesma metodologia, é a mesma coisa. Empresas de turismo, transporte, enfim, todas essas empresas tradicionais, você vai começar a escrever o que a sua empresa faz ou o que o seu projeto de empresa vai se propor a fazer, dentro das suas áreas específicas. E para a empresa de tecnologia, a mesma coisa. Então pega um tempo, se fecha num lugar calmo e tranquilo, na sua casa, ou no seu escritório, onde você esteja, e comece a escrever, a diferenciar o que é o seu negócio. Qual que é o diferencial, qual que é a forma de serviço, qual que é o tipo de produto. Nós vamos fazer o passo a passo, depois eu ainda vou passar para vocês uma metodologia que chama Canvas, que ela ajuda a elaborar isso tudo, mas é importante que você já comece agora, da sua maneira, a colocar no papel,
porque assim que a gente for passando os próximos exercícios, você já vai ter um material pronto para a gente colocar no molde, digamos assim, colocar ele dentro do modelo. Depois, o 1.2. O 1.2 é a parte financeira. Então, recapitulando, nós dividimos a preparação em 3 fases. A primeira fase é a ideia de negócio, onde você vai começar a descrever o seu negócio. A segunda parte é a parte financeira, que nós vamos falar agora. A parte financeira, obviamente, quanto mais complexo o negócio e mais avançado ele é, mais complexos são os demonstrativos. Mas o básico que toda empresa tem que ter, que é um DRE e uma planilha de fluxo financeiro, é similar para qualquer empresa. Então, o que você precisa começar a levantar da sua empresa? Seja uma empresa que já existe, você já vai ter esses dados, você vai ter que se preocupar em fazer as projeções, o que você acredita que você vai conseguir crescer, ou para uma empresa que você está começando agora, que você vai ter que fazer só as projeções e os custos que você já conhece. Então, todas as fontes de receita, o que seu produto gera de receita? Venda de produto, aluguel de produtos, aluguel de serviços, software as a service, né? Os softwares online que você faz uma assinatura, serviço de assinatura, licenciamento, enfim, todas as fontes de receita. Você começar a levantar quais são essas fontes de receita, colocar isso no mês a mês, como eu disse, a sua empresa já existe, você já tem isso aí, é pegar esse documento, atualizar ele e começar a organizar ele. E as suas fontes de despesa. Aluguel, folha, custo de comissão, custo de marketing, custo de equipe, investimentos, custo de matéria-prima. Levantar todas as despesas do seu negócio que você está querendo captar recursos para ele. Isso aqui nós vamos jogar, como eu disse, ao final, na planilha que eu vou passar para vocês. Então, e o ponto agora, o 1.3, onde nós vamos falar sobre o plano de negócios. Então vamos lá, qual que é a definição clássica de um plano de negócio? É um documento que descreve os objetivos de um negócio e quais os passos que devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. Eu gosto de dizer, de uma forma muito mais simples, que ele é um mapa do seu negócio. Um plano de negócio é um mapa do negócio. Muita gente fala, não precisa de plano de negócio, porque muda, a empresa muda e vai desenvolvendo. Ok, a empresa muda. Mas o fato de que quando você vai fazer uma viagem, você vai sair do interior, vai sair de Brasília para São Paulo. Se você não tiver um mapa, se você sair aleatoriamente, você vai demorar muito a chegar, caso não chegue. Agora, se você tiver um mapa para seguir essa estrada, mesmo que ela tenha construções, que você tenha que desviar no meio dela, está fechada alguma rodovia, você tem que passar por outra, qualquer que seja o percalço do caminho, você sabe onde você está saindo e onde você quer chegar. E você vai, sempre que tiver que fazer ajuste, você vai reajustando. Então, no meu ponto de vista, um plano de negócio é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Porque o plano de negócio ele faz você extrair, você entrar nos problemas antes que eles aconteçam, você entender as necessidades da empresa antes que elas cheguem, para que você se prepare. Então é o que nós estamos fazendo agora nesse período, é nos preparando para assim que a gente voltar no dia a dia do trabalho, a gente já está preparado, a gente já saber ter um mapa do que a gente precisa. Eu preciso de tanto dinheiro para isso, eu preciso contratar mais gente aqui, ou talvez demitir pessoas ali, diminuir o meu aluguel aqui, reduzir custo nessa frente, diminuir meu custo de marketing, enfim, uma série de opções que você precisa entender e isso precisa estar claro para você. Então, um plano de negócios, mais uma coisa que ele deve ter, ele deve contar uma história. Por que contar uma história? Porque se você vai chegar para apresentar para alguém que você não conhece ou que talvez você conheça, para um possível investidor, você vai chegar nele, o que você vai fazer para você conseguir que ele tenha interesse no seu negócio e que potencialmente ele invista? Você vai contar uma história para ele, é o que você está fazendo. Se a empresa não existe, você está contando uma história e vendendo um sonho. Se a empresa já existe, você está contando uma história mostrando uma realidade e um potencial de um sonho que também tem nessa outra empresa. Então ele tem que ter uma narrativa, ele tem que ter um começo, um meio e um fim, de uma forma que fique claro, que fique objetivo e que você consiga se expressar o que está dentro da sua cabeça, o que você enxerga do potencial do seu negócio para esse investidor. Então se você está abrindo uma empresa de comidas naturais na sua cidade, você vai contar o porquê que você está abrindo, você vai contar que não existe
um concorrente naquele bairro, você vai contar que o mercado de comidas naturais está crescendo bastante, que as margens são muito interessantes, que ajudam a saúde, o meio ambiente, enfim, tem toda uma história que ela vai ser contada e vai ser demonstrada com números para o cara entender quanto que ele vai colocar, quantos por cento da empresa ele vai ter e o que ele vai ganhar com isso ao longo do tempo. Então, estes daqui são os passos básicos de um plano de negócio. Eu desenhei 11 passos, eu consolidei esses 11 passos. Isso aqui num plano resumido de negócio, basicamente são 11 páginas de um PowerPoint. Às vezes vai mais, às vezes vai um pouco menos, às vezes vai bem mais, mas o normal é em torno de 15 páginas mais ou menos de um business plan. Você tem que conseguir contar essa história. Se a sua empresa já tem muitos anos, você fala, não vai caber tudo. Não vai, mas um business plan não é algo que a pessoa vai chegar e vai olhar no detalhe e vai te fazer um cheque. Não é assim que funciona. Um business plan é como se fosse um comercial. Comercial de 30 segundos que você assiste sobre um carro, ele não te fala todos os detalhes do carro. Ele te fala as coisas mais importantes do carro, para te gerar o interesse de ir até uma agência ou entrar na internet e pesquisar sobre aquele automóvel. Lá você vai saber os detalhes, as especificações técnicas de um automóvel é uma bíblia, se você for olhar uma coisa linha por linha. Agora, a propaganda em 30 segundos ela consegue consolidar. E um plano de negócio ele tem que conseguir em poucas páginas, porque ninguém tem paciência para ficar vendo um punhado de página, a menos que ele esteja já interessado. Então, um plano de negócios, aqui a gente vai ter um outro nome que ele recebe a hora que você vai apresentar na internet, na turma de tecnologia, que é um deck de investimento. Ele é um plano de negócios que conta uma história e de uma forma resumida. A partir do momento que você conversou com 10 pessoas, 2 se interessaram, aí ele vai falar, ó, quero entender mais da concorrência, eu quero entender mais das informações financeiras. Aí vão solicitando informações, mas esse é um próximo passo. Então vamos lá. O primeiro questão de um plano de negócio é o problema. O que a sua empresa, que problema que ela está resolvendo? No exemplo do restaurante, ela está resolvendo um problema de comida saudável naquele determinado bairro. No caso de uma empresa de transporte, de um aplicativo, ela está resolvendo um problema da pessoa conseguir comprar alguma coisa de casa através de um aplicativo, seria um Rappi, por exemplo. No caso de uma loja, ela vai resolver o problema de uma pessoa que quer um tipo de roupa específica naquela região ou online, qualquer que seja o meio. Então, o início você vai descrever o problema. O segundo, a solução. Qual que é a solução que a sua empresa está dando para esse negócio? Qual que é a solução? A solução para comprar um tipo de roupa específica de uma marca. A solução que eu estou dando, eu vou ter uma loja que vai ficar numa localidade assim, que tem um tráfego X, que eu vou colocar isso online, que eu vou dar um atendimento exclusivo, ou seja, um produto de tecnologia que faz fotografias super legais com artes. Então, você vai explicar qual que é essa solução daquele aplicativo, daquela sua empresa. Depois a gente vem para o mercado. Então, qual que é o mercado que essa empresa está atuando? É o mercado nacional? É o internacional? É o regional? É o mercado de bairro? É o mercado digital? É o mercado offline? Aqui você vai começar a descrever o mercado e o tamanho desse mercado. Se você estiver vendendo uma comida saudável no bairro da sua cidade, você vai ter que entender qual que é o tamanho daquela cidade, qual que é o tamanho das pessoas que vão ao redor, qual que é o tamanho das pessoas que almoçam fora, qual que é o tamanho das pessoas que gostam de comida natural. Nós vamos passar por cada um desses pontos. Nós vamos nas próximas aulas, vamos ter uma que nós vamos falar sobre o problema, como adereçar, a solução, vou te dar vários exemplos e modelos, o mercado, o modelo de negócios. Então, para cada um, nós vamos fazer um passo a passo. Nessa aula eu quero que você entenda o overview e após esse slide eu vou dar um exemplo de um plano de negócios do Uber, para que vocês entendam, vejam um plano de negócio de uma empresa de muito sucesso. Então aqui é só para vocês entenderem um mapa, como é que isso funciona. Depois nós temos os diferenciais, o que difere seu produto do concorrente, o que é a sua grande vantagem, por que o cliente vai comprar o seu produto e não do concorrente. As etapas de crescimento, então se você já tem uma empresa hoje que fatura 1 milhão por mês, 5 milhões por mês, você quer chegar em 5 anos faturando 10 milhões por mês, quais são as etapas? Quanto você vai precisar de recurso em cada etapa?
Isso aqui a gente vai começar a chegar num ponto de quanto de dinheiro você precisa nesse momento. Se você já tem uma loja, uma rede de loja, uma pequena rede, uma rede de hamburgueria, alguma coisa, que momento você está? Então, quais são as etapas? Eu já tenho uma loja em uma coisa, eu quero abrir uma segunda, porque eu vou conseguir escalar meu custo fixo, vou melhorar minha logística, vou aumentar minha margem. Então, a gente vai pôr as etapas do crescimento, que momento que você está. A concorrência, quem quer sua concorrência, seja ela online ou física. O modelo de vendas, então qual que é o modelo de vendas? É a venda do produto, do serviço, é aluguel? Aqui a gente vai descrever isso tudo. Quem quer ser o time e a equipe? Isso é fundamental para o investidor. O investidor, quando vai entrar, uma das coisas mais importantes que fundos de investimento de empresas de tecnologia dizem é melhor ter um fundo, é melhor investir numa empresa média com uma equipe boa, top, do que numa ideia top com uma equipe média. Então, para cada tipo de negócio, o que o investidor vai olhar? Ele vai querer acreditar em você, ele vai precisar acreditar em você e no seu time, que são capazes de entregar aquilo que vocês estão apresentando. Depois nós temos a necessidade de caixa, né? Com base nas etapas de crescimento, quanto de caixa você vai precisar. Nós vamos também passar e chegar nesse modelo. Nós temos as informações financeiras. Então, caso você já seja uma empresa aberta e esteja funcionando, a gente vai olhar todo o seu histórico para a gente poder projetar o crescimento. E caso seja uma nova empresa, é simplesmente uma projeção do que é possível a partir do momento que ela começa a faturar. E por fim, outros documentos, apêndices, anexos, licenças que seu produto precisa ter, outras informações que são importantes dependendo de cada tipo de negócio. Então, basicamente, uma apresentação, um PowerPoint de um plano de negócio, ele vai seguir essas etapas, da 1 até a 11. Então agora, eu vou dar um exemplo para vocês, antes da gente começar a falar em cada uma das etapas, do Uber. Né? Eu acredito que hoje em dia todo mundo conheça o Uber. É uma empresa que foi fundada por 2 jovens na Califórnia, em São Francisco, onde a proposta deles era trazer para o celular a possibilidade de alguém chamar um táxi, um carro comum, de qualquer lugar. Identificou a dificuldade de se pegar táxi no mundo todo, a qualidade do serviço não era boa e vieram com essa ideia. Então, isso aqui eu dei um print no primeiro plano de negócio do Uber. Então, tudo que a gente está vendo aqui é um print, esse era o início. Então, era pegar os carros, nos Estados Unidos eles têm os que eles chamam os carros, os táxis VIPs, né? os carros Black Cabs, que são chamados. Então, era trazer esse carro através do celular para conectar com o cliente. Essa era a capa deles. Depois, eles vêm aqui, está tudo escrito em inglês, então eu vou explicar o que é, caso a pessoa não entenda, não fale inglês. Então, como é que é a situação de táxis, de cabs, em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2008? Aqui ele vai falando, é uma indústria ineficiente, tem que ligar no rádio táxi, eles ligam, levam um tempo para chegar. Aqui estão falando mais ou menos o tipo de carro que utilizava, a maioria é esse Ford Crown Victoria, tudo feito pelo telefone, não tem coordenação por GPS, o tempo de espera é longo. Então a ideia deles é resolver esses problemas, resolver essas dores. Depois eles vêm, com quem que eles iriam iniciar, qual que é o problema? Os monopólios de táxis não deixam evoluir o setor. Esses medalhons, né, que são os donos das licenças, custa em torno de $500 mil, drives e o motorista pega só um percentual muito baixo disso. Então ele começa a adereçar o problema, essa é a segunda página. A terceira, qual que é o conceito do Uber? Então, a solução. O modelo é rápido e eficiente, profissionais de cidades americanas, uma melhor qualidade do serviço para o usuário, tudo isso que a gente vê no Uber hoje, né? Depois continua a solução, então você chamar um carro com um clique, você chamar um carro, ele identificar onde você está e ele vir do carro mais próximo. Tudo pago, sem intermediação desses cartéis de táxi. Então essa era a solução que eles davam. Como que ela vai ser desenvolvida? Quais são os diferenciais, os key differentiators? Só quem for cadastrado na ferramenta, chamando por um clique, resposta rápida, o motorista vem rápido, automóveis de luxo, motoristas qualificados, uma solução high-tech. Então, aqui ele vai explicando
O que que é? Então você imagina, hoje o Uber é essa mega empresa. Agora imagina no início, eram dois jovens, ali começando um negócio, um deles já tinha certa experiência, o outro pouca, mas assim, com pouco recurso. Tiraram essa ideia, não tinha nada, tinha um PowerPoint. E saíram batendo na porta de fundos, mostrando isso. Hoje parece óbvio, mas na época não era. Imagina na época você fala, você vai pegar o seu carro e você vai começar a dar carona para estranhos, ele vai te pagar um percentual. Parecia insano isso no início. Ou falar para quem vai pegar carona, você vai chamar aqui pelo aplicativo, vai chegar um carro aí de uma pessoa qualquer e vai te dar carona. Né? O risco de sequestro, estupro, assalto, acidente. Então, era uma ideia que parecia muito louca para muitas pessoas. Muitos fundos grandes não entraram e acharam que era louco. Eles tomaram vários nãos. Aliás, isso é algo comum na vida do empreendedor. Você toma vários nãos, vários, só que você tem que ter força interna e acreditar no seu negócio até você conseguir um sim. Porque você não precisa de vários sim, você precisa de um. Então, assim que você conseguir uma pessoa acreditar no seu negócio, você consegue viabilizar ele. E vão ser vários nãos até lá. É normal. O Uber passou por isso, Airbnb, Facebook, todos eles passaram por nãos. Apple, todo mundo, não tem ninguém que nunca tomou não. Vários nãos, só que você precisa de um sim. Então, diferenciais. Mais uma vez, ele entra passo a passo, diferenciais, focar no usuário. Então, nós estamos passando página por página. Como ele irá atuar? Então, aqui é interessante, ele começou em alguns bairros, ele não começou por Uber no mundo inteiro. Ele começou com Uber inicialmente em São Francisco, em alguns bairros, depois ele foi para Nova York, em algumas regiões, depois ele foi cidade por cidade. E no início, então aqui, onde que ele imaginava as pessoas usando o carro dele? Basicamente o carro dos motoristas Uber, né? Igual o táxi. Quando saem de restaurantes e bares, transporte rápido, pegar no aeroporto, dentro da comunidade, dividir carona, 3 pessoas no South Bay Area, que é a região ali de São Francisco, deixar crianças na escola, transporte de idosos. Isso é o mercado que ele foi visualizando que seria possível para ele no início. Quais são os benefícios? O táxi na época, todo mundo, vocês são mais velhos, já passaram por isso, pegou muito táxi, demorava um tempão para chegar, 45 minutos lá, aqui e não tem garantia, às vezes os táxis não vêm. Então você imagina, hoje você chama em poucos minutos, o Uber está ali. Os táxis são sujos, são maltratados, enquanto que esses carros que ele selecionava eram melhores. Então tem uma série de benefícios, vantagens para o usuário que ele tinha em relação a um táxi comum. Benefício para o meio ambiente. Então, quanto você imagina hoje, a gente já vê muita gente já deixou de ter carro porque não precisa, o carro ficava parado. Então, enquanto 10 pessoas iam para o seu trabalho com o seu carro, hoje essas 10 pessoas às vezes deixam o carro em casa e o mesmo Uber pega uma, pega outra e vai levando. Então, é um carro girando ao invés de 10. Menos congestionamento, menos tráfego, menos trânsito. Aqui ele começa a falar da tecnologia. Então, como que ele vai desenvolver essa tecnologia para conseguir entregar esse produto? Depois nós temos o tamanho do mercado. Aqui ele começa a adereçar, overall market. O tamanho do mercado nos Estados Unidos estimado, na época, é 4,2 bilhões. Tem 4 players grandes credenciados, aliás, aqui nos Estados Unidos. Então, ele vai falando do mercado, para você entender o potencial, porque você vai ter um percentual daquele mercado. Se o seu mercado é muito pequeno, você tem que ter um percentual grande para você ser relevante. Se o seu mercado é grande, basta um percentual pequeno. Como é que ele é composto? Os tipos de trabalho, de aluguel, carros de corrida, de dia a dia. Então aqui ele põe as composições do mercado. Então as cidades, como eu disse, inicialmente São Francisco, Nova York. Depois LA, Chicago, Houston, e à medida que foi passando o tempo, foram entrando em outras cidades. Então onde ele vai iniciar? Os cenários, potenciais cenários. Então aqui ele tem um melhor cenário, um cenário realístico e um pior cenário. Isso é importante quando você vai fazer um plano de negócio, você pensar em cenários possíveis. Pô, se o negócio der muito certo aqui, ele vai ser o líder de mercado com mais de 1 bilhão em receita anual. Isso aqui eu não sei a receita deles, mas é dezenas de bilhões já, né? Um realístico, se ele conseguir 5% das 50 maiores cidades, é mais entre 20 e 30 milhões por ano de lucro. Aqui eles não atingiram o lucro ainda porque estão com um crescimento muito rápido ainda, né? O pior cenário,
se eles continuarem tendo apenas os 10 carros. Então eles começaram com 10 carros, eles compraram no início 10 carros para os motoristas, para eles começarem, é o chamado protótipo, o MVP. Então o protótipo inicial deles, eles compraram 10 carros, se eles ficarem rodando em São Francisco e o negócio não for para frente, ele vai ter uma empresa de táxi. Esse era o pior cenário dele, então ele precisava de investimento para comprar esses carros e começar a girar isso. Aqui ele fala passos futuros, como é que ele vai otimizar, comprar carros mais baratos, GPS melhorado, uma série de coisas que ele vai falando aqui. Ideias de marketing, então como é que ele pensou inicialmente em trazer ideias de marketing? Porque a hora que você estiver fazendo para a sua empresa, se for uma coisa local, você fala, ó, eu vou investir na rádio, eu vou investir na televisão, eu vou comprar outdoor, vou comprar anúncio no Google, no Facebook. Então aqui como é que ele via isso? Então para a sua empresa, tudo que você vai fazendo, você vai pensando para a sua. Bom, ele fez desse jeito, para mim, qual que é a minha realidade? Então aqui é onde que ele previa anunciar, por invited, né, a pessoa que fosse convidada, e se tornar uma marca. Então aqui foram as ideias de marketing que eles tinham no início. Os financeiros, então ele projetou, ele fez uma projeção financeira, que são várias páginas, aqui é só um print, são várias páginas que a gente vai passar ali na parte de planilha para vocês entenderem como funciona, e vamos ter algumas aulas de planilha depois, de números financeiros. Então, mais uma vez, quem já entender e quem já conhecer isso, não precisa assistir talvez, ou assiste para validar, ver se está correto. E quem não entende de planilha ou entende muito pouco, eu vou ensinar como fazer. Eu já vou dar um modelo pronto para você utilizar. Então, progress to date. Então, o que já foi feito? Qual que é o estágio? Então, caso você já tenha uma empresa, que estágio que você está? Você já tem X clientes, você já tem seus funcionários, já tem sua equipe, seu produto, você fatura X, você precisa chegar em 10X. Ou se você não tem, você está desenvolvendo alguma coisa de tecnologia, o estágio que eu estou é inicial. Então o estágio deles aqui, estava desenvolvendo a ferramenta para fazer por SMS, estava dando entrada no nome, Uber, Trade Market, pegando desenvolvedores para fazer aplicação para o iPhone, integrando com PayPal e bancos, arrumando clientes e recrutando pessoas, entrando com processo de patente. Então, o que é o próximo passo dele? Comprar 3 carros e desenvolver o aplicativo até 1º de fevereiro. Raise a few millions, small office, GM São Francisco. Então, ele queria captar alguns milhões com o escritório em São Francisco. Ele deixou ali. Depois nós vamos falar sobre como que você aborda o quanto você quer captar. E mais importante, como que você calcula o quanto você realmente precisa. A gente vai falar nas próximas aulas. O aplicativo, aqui ele mostra como funciona o aplicativo. Então aqui o time, os 2 fundadores da empresa. Então, pessoal, a ideia desse vídeo é te mostrar o passo a passo, porque agora nas próximas aulas a gente vai entrar em cada um dos passos, para que você consiga já ir trabalhando. Eu quero aproveitar esse tempo que você tem em casa, para que você consiga já se organizar, para que você não fique perdendo tempo, né? Uma hora a Netflix cansa também, né? A gente tem que produzir, a gente tem que entrar e fazer o nosso negócio. Ninguém está gostando de estar parado em casa, está muito difícil e duro para todo mundo, mas nós temos que usar nossas forças e temos que aproveitar essa vantagem. Quantas vezes na vida você já não falou, nossa, se eu tivesse tempo de parar e me preparar e me planejar, nossa, não tem tempo para nada. Agora você tem, agora você não tem mais essa desculpa. Então para de ficar na internet vendo notícia negativa, ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado com relação ao coronavírus. Ninguém sabe, cada um fala uma coisa. O que é para ficar em casa agora, não dá para sair, então faz o seu melhor em casa. Pega esse tempo, trabalhe em cima dos seus números, trabalhe em cima da sua apresentação, porque essa crise vai demorar um tempo para passar, vai mais 1 mês, 2, 3, ninguém sabe. Ninguém. Então assim, o que a gente sabe é que no momento presente que nós estamos, o que você tem para fazer é usar esse tempo da melhor maneira possível para que a hora que a gente sair, você saia na frente. Para que você saia com uma empresa organizada, com um plano de negócio definido e que você tenha um material pronto para bater na porta desses investidores e pegar recursos com eles, para que a sua empresa sobreviva e saia desse momento difícil. Ou para você que está trabalhando, ou talvez para você que tenha acabado de perder o emprego, é hora de você usar esse tempo para a sua oportunidade de empreender. Porque a gente sabe que vai demorar um tempo para o mercado voltar a contratar, vamos ter uma série de coisas que a gente não controla.
Então é importante que a gente trabalhe em cima daquilo que a gente tem controle. E a única coisa que nós temos controle é o que a gente faz. Então, pega esse tempo para aproveitar, manda seu comentário das coisas que você precisa, que você tem dúvida. Eu estou à disposição para responder todas as dúvidas que vocês tenham. Entra no nosso YouTube, lá se inscreva no canal, entre no nosso Instagram, eu estou postando conteúdo, me mandem e-mail, me mandem direct, eu estou à disposição para vocês. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai passar cada um desses passo a passos, vamos expandir cada um deles para a gente discutir eles. Eu vou colocar um vídeo hoje também, junto com esse primeiro, um segundo vídeo que eu vou gravar compartilhando a minha tela e explicando essa planilha. Então eu criei uma planilha para vocês, é uma planilha que ela está muito simples, aqui ela está fechada, né, está consolidada, mas ela vem mês a mês de 2020 a 2025 para você poder se programar, ou para você trocar os anos aqui, colocar uma parte de passado, outra parte de projeção. Ela está super simples e é o que precisa. Ela tem alguns exemplos de gráficos, tem uma série de coisas que vão te ajudar. Então eu vou dar um passo a passo realmente básico para quem não entende muito de planilha. A pessoa tem que entender, tem que ter o Excel, tem que saber entrar no Excel e tem que entender um mínimo. Caso você não entenda nada de planilha, eu te sugiro que entre em algum curso online, na internet aí, sobre planilhas em detalhes, para você aprender um pouco como é que funciona uma planilha. Caso você já entenda como funciona uma planilha, eu vou te mostrar como funciona um fluxo de caixa e um DRE. E caso você já seja expert em tudo isso, você não precisa assistir esse vídeo das planilhas. Então, pessoal, eu quero terminar aqui com uma frase do Steve Jobs, que eu acho muito bacana, de um discurso que ele deu de formatura em Stanford. Um discurso que vale a pena vocês assistirem. Digita no YouTube Discurso Steve Jobs Stanford e assista. É um dos discursos mais bonitos que eu já vi na vida. E o que ele diz? Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outras pessoas. Foca no seu negócio, foca na sua empresa, foca na sua família. Sai desse barulho da internet, do WhatsApp, que só está sendo prejudicial para todos nós. Isso está sendo um veneno, trazendo medo, trazendo pânico. Desliga disso. Foca no seu negócio e na sua família, você vai ver que vai melhorar bastante. Então não deixe que o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. Ame o que você faz e acredite em você. Isso é o que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal-sucedidos. Então o empreendedor de sucesso, ele consegue focar, ele consegue desligar desse barulho, ele ama o que ele faz, ele se entrega de corpo e alma para o que ele faz, acredita e ele consegue. Às vezes ele cai, às vezes ele erra, às vezes ele falha. Isso acontece com todo mundo. Eu já falhei várias e várias vezes. Mas eu nunca desisti. Então, o importante, pessoal, foquem, respirem. Se vocês gostarem de meditar, meditem. Eu adoro meditar, desligar do barulho. Para mim é obrigatório meditar 1, 2 vezes por dia. Você acalma, você relaxa e tenta sair dessas notícias ruins. Isso não vai resolver nada. Foca no seu negócio, foca a sua energia e vamos seguir que vai dar tudo certo. Ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus.